paz de espírito é você ter paz com Deus. Você precisa ter paz com Deus, porque se você não tiver paz com Deus, você não tem nada. Você não tem a verdadeira alegria. Você não tem paz. Você não tem certeza de nada. Mas quando você tem paz de espírito e você está com Deus, aí você tem tudo. Então você precisa acertar as contas com Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas será que você já acertou as contas com Deus? Pastor, eu tenho que acertar a conta com Deus? Olha, a mensagem de Jesus foi essa. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo para que as pessoas pudessem acertar as contas com Deus. E Ele disse que vocês vão ser felizes se você acertar a conta com Deus. Você vai ser alegre se você acertar as contas com Deus. E como é que acerta as contas com Deus? O que é acertar as contas com Deus? Eu vou mostrar para vocês rapidamente um gráfico. Essa história que eu vou contar aqui está na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras. Eu vou sintetizar você bem rapidamente. Então preste atenção. Primeiro era Deus. A Bíblia diz: Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Vamos ficar aqui mesmo. A Bíblia não tenta explicar de onde Deus veio. Diz que Ele é eterno, de eternidade em eternidade. A Bíblia diz que um dia Deus, no princípio, Deus criou todas as coisas. Então, Ele criou um ser humano. A Bíblia diz que o homem e mulher. Inclusive, só um parênteses. A Bíblia é clara, a ciência é clara. Tá? Deus criou homem e mulher. Não criou a coluna do meio. O que nós entendemos de coluna do meio, porque tem muita gente que pensa que isso aí é uma coisa genética. Não é. Se você pegar um homossexual, os genes, qualquer outras coisas dele, ou vai ser homem ou vai ser mulher. Tá? Não dá para ser as duas coisas. Bom, só um parênteses, porque é uma discussão agora no nosso país isso, e vai piorar, entendeu? Mas o meu papel como pastor e professor do Evangelho de Deus é dizer a verdade. E a Bíblia condena, tá, o homossexualismo veementemente. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. A imagem de Deus os criou. Tá? É isso que a Bíblia diz. Só que a Bíblia diz também que Deus criou o homem, esse casal aí, para amar, para dar a vida por ele, para ter um relacionamento com ele. Deus decidiu amar o homem. Mas só que amor é uma decisão, como eu falei, da alegria. Então, Deus não podia obrigar o homem a amar. Então Deus permitiu que tivesse uma alternativa, tá, ao homem, se ele quisesse amar ou não, entendeu? Agora sim, o homem poderia amar a Deus, porque era uma decisão, e ele tinha uma alternativa. Então Deus permitiu a rebelião de Satanás, tá? Inclusive, Deus permite hoje Satanás no mundo. A Bíblia ensina que existe esse inimigo. Jesus chama ele de inimigo. Jesus chama ele de um leão que anda ao derredor, que vem para matar, roubar e destruir, tá? Mas só que tem uma coisa: está com os dias contados. A mesma Bíblia que falou da criação desse ser, fala do seu fim. Tá? Então, teve um propósito. Deus não criou isso. Tá? Ele permitiu a sua existência, tem uma diferença. Então, ele permitiu isso aí, para o homem agora sim ter uma escolha.
E ele então deixou o homem escolher. E como você sabe, o homem escolheu o outro lado. A Bíblia diz em Romanos 3:23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o homem pecou. O pecado do homem não foi comer o fruto. O pecado do homem foi a desobediência e o querer comandar a sua própria vida. Não se parece um pouco com você? Ou se pareceu há algum tempo com você? Você querendo comandar a sua própria vida. Então Deus permitiu e o homem foi. Mas só que lembre-se de uma coisa: o amor de Deus é persistente. E é amor. Amor não acaba. Amor é amor. Então Deus, sabe o que ele fez? Mas esqueci um detalhezinho antes disso. Tem um problema aí. O problema é que o homem, ele se reproduziu. E aqui, eu e você nascemos daquele outro lado. Se Adão e Eva não tivessem pecado e tivessem seus filhos do lado de Deus, a coisa ia ser diferente. Mas só que nós nascemos, eu e você, nascemos aqui do lado errado. A Bíblia diz que todos estão do lado errado. E não foi você ter nascido numa igreja, não foi você ter sido batizado na infância, não foi você ter sido, a sua mãe, sua madrinha orou por você, que te salvou, não. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, então todo mundo nasce daquele lado. Agora sim, o amor de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, que é Deus, volta um pouquinho, eu passei meia hora para fazer uma como é que chama? Uma animação já, dá só um toque agora, vai. Olha só, a Bíblia diz que Jesus, que é Deus, veio a este mundo, tá? Como é que tu estraga a minha? Tá? Jesus veio a este mundo como homem e como Deus. A Bíblia diz que ele era tanto homem quanto Deus. Ele era todo homem, todo Deus. Me explique isso aí, pastor. É mais ou menos assim: um fio e uma barra de ferro juntos. Todo homem, todo Deus. Entendeu? Vai no psicólogo que você entende. Brincadeira. Qualquer coisa eu posso explicar. Isso é mais teologia, eu posso explicar depois. O que aconteceu então? Jesus veio. A Bíblia diz que com 33 anos mais ou menos, tá? Nós temos certeza que foi com 30 anos que ele começou o ministério. Pelos cálculos da Páscoa, ali a gente crê que ele pregou 3 anos e meio mais ou menos. E ele veio então para devolver o caminho para o homem. A Bíblia diz que ele foi para aquela cruz, tá? Dá mais um toque. E aquela cruz se tornou, a Bíblia diz, o caminho. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Muita gente acha que tem vários caminhos para Deus. Olha, a Bíblia diz que só tem um caminho. E olha, isso pode ser um pouco não popular, pode ser um pouco assim arbitrário, mas se é Deus que diz que não há outro mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo. A Bíblia diz: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma das verdades. Não existem as verdades relativas. Só existe uma verdade, que é Jesus Cristo. A Bíblia que diz isso. E ele então se tornou esse caminho. Ali, quando ele morreu, ele estava pagando, a Bíblia diz, o preço do nosso pecado, do seu pecado. E ali então, olha o que aconteceu. Algumas pessoas, dá só um toque. Algumas pessoas entenderam isso e pegaram o caminho de volta para Deus através de Jesus. Eu entendi isso
quando eu tinha 18 anos, na Igreja Batista da Chapada, há 21 anos atrás, 22 anos atrás. E eu tomei esse caminho para Deus. Eu entendi que todo aquele vazio, você está longe de Deus, você precisa caminhar na cruz. No início, o homem estava com Deus, escolheu pecar. Pode passar. Agora, o homem está no pecado. Isso é você. Eu, com 18 anos de idade, e precisa voltar para Deus. É a mesma história. A decisão ainda é sua, assim como foi de Adão e de Eva, a decisão também é sua. Pode passar. Agora é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Seu amigo que te trouxe, ele já entendeu isso. E se você queria saber o que se prega numa igreja evangélica, é essa a mensagem. Pelo menos é isso que deveria estar sendo pregado. E o que nós queremos que você entenda, não que essa mensagem foi do pastor Leandro, não do Joênio, não da noite da pizza. Nós queremos que você entenda que isso foi Deus que trouxe você aqui, que as coisas não acontecem por acaso. Deus queria que você ouvisse essa mensagem, que você estivesse aqui nessa noite para entregar a sua vida para Ele. Você diz, pastor, como é que eu faço isso? Você primeiro crê e entrega a sua vida para Jesus, seu Senhor. Você não vai poder mais dizer, eu sou o dono do meu nariz. Você tem que dizer, agora Jesus é o dono do meu nariz. Você tem que decidir. Por isso que você tem que olhar dentro do seu coração. A Bíblia diz, sonda-me, Senhor, olha dentro do meu coração, vê se tem algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Isso é uma decisão. Hoje essa mesma decisão você pode tomar. Eu vou pedir para ele tocar uma música aqui. E eu queria cantar uma música com vocês. É uma oração. Eu queria que você fizesse essa oração nessa noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e deixe-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Você quer acertar na sua vida? Você quer ser usado da maneira que Deus quer e não da maneira que você quer? Então diga para o Senhor. Senhor, usa-me. Só as mulheres. Só as mulheres. O que está faltando para você entregar a sua vida para Jesus? Então faça essa oração. Peça para Deus entrar na sua vida. Juntos.